certo, gente. Boa tarde. Desculpa essa demora. A gente estava aqui, tecnologia é isso. A gente estava tentando aqui dar um jeitinho nessa parte tecnológica, deu certo, os alunos estão chegando. Eu estava sentindo falta de vocês, que eu estava vendo aqui, eu falei assim, gente, ninguém está me dando boa tarde, e agora um monte de gente dando boa tarde, isso é ótimo. Eu estava aqui tomando um cafezinho com o professor, enquanto vocês não chegavam, estava todo mundo no outro link que eu vi aqui, mas ótimo, ainda bem que nós conseguimos corrigir esse erro. Mas muito obrigada pela paciência de vocês, a gente vai aprendendo aos poucos. Eu acabei, assim, eu assumi essa comissão há pouco tempo, então as coisas assim do online e do presencial eu vou pegando aos poucos. Mas vamos lá, gente. Vou apresentar o professor para vocês e aí a gente vai conversando um pouco com ele. Primeiro vamos ouvi-lo aqui no online e depois eu coloco o link para a gente ir para o Meet. Anotem bastante as dúvidas, os comentários, e aí a gente vai conversar lá um pouco com ele. O professor, ele já conhece a nossa universidade. Eu posso dizer que ele é egresso da universidade. Ele estava como pós-doc da professora Marilena Bittar. Ele possui graduação em matemática pela Faculdade de Formação de Professores de Belo Jardim, mestre em ensino de ciências e educação matemática pela UEPB, doutor em ensino de ciências e matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, e ele fez na nossa universidade o pós-doc dele. Atualmente é professor adjunto do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, atuando na licenciatura em matemática e no programa de pós-graduação em educação em ciências e matemática. Trabalha na linha de pesquisa didática e metodologia do ensino de ciências e matemática, e a experiência profissional está em docência no ensino superior e educação básica. E aí ele já atuou em programas como Parfor, o Renafor, PIBID, e núcleos de pesquisa e extensão de formação docente no Agreste Pernambucano. Ele é membro do GT14, que é o GT de didática, e, assim, esse é só um resumo do currículo dele, que é vasto, e, assim, eu queria agradecer muito o aceite duplo, porque aceitou primeiro no início do primeiro semestre, que a gente ia fazer antes da greve, né? E a gente tinha uma marcação, aí eu tive que desmarcar, nós passamos por esse período, estamos retomando, é o nosso primeiro seminário, depois dessa volta da greve, e ele prontamente aceitou ao nosso convite, nosso segundo convite. Muito obrigada, professor. E aí eu deixo a palavra contigo. Boa tarde a todos e a todas. Para mim é um prazer, não é, estar aqui fazendo parte, não é, com vocês dessa conversa, desse momento, não é, retornando virtualmente a essa casa que tanto eu prezo, não é, que eu gosto e que com certeza me acolhe super bem. Aqui eu já deixo o meu agradecimento à professora Marilena Bittar, não é, amiga, colega, né, de jornadas e batalhas aí da educação matemática, e de forma que hoje a gente que nós vamos, não é, ter essa conversa inicial, não é, trazendo, não é, justamente essas demandas, não é, da formação docente. O que é isso? O que é que nós fazemos dentro desse contexto? Então, como eu falei para vocês, a professora Fernanda também agradeço, né, o convite, né, da primeira vez, né, que não ocorreu, agora também que nós estamos aqui, né, sou membro do GT14, do qual fazemos parte, né, então a professora Marilena Bittar, tantos outros colegas, Luiz, né, nós agradecemos também a todos que fazem parte, né, do GT14, o DDMAT, né, que é o grupo de pesquisa em didática da matemática, do qual também faço parte, né, liderado pela professora Marilena Bittar, e o núcleo, né, no PEFAP também, que nós fazemos esse núcleo de pesquisa e extensão do Agreste Pernambucano. Então, diante de tudo isso, né, nós vamos, né, ter uma conversa aqui com vocês, né, eu vou relatar um pouco o que foi
né, o pós-doc, né, esse trabalho em parceria com a professora Marilena Bittar, e a gente continua trabalhando também juntamente com os colegas do grupo do DDMAT, e essa parceria ela continua, né? Então, a temática que nós vamos fazer hoje, né, que nós vamos abordar, explorando os desafios do paradigma de questionamento do mundo na formação de professores, um percurso de estudo e pesquisa, o tão famoso PEP e o PEP-FP, né? Então, tem esse lado, né? Então, nós vamos ver que desafios são esses, o que é esse paradigma de questionar o mundo, especialmente na formação docente, e eu vou trazer algumas partes, né, teóricas e outra parte, né, do estudo, né, duas partes do estudo que eu fiz, né, juntamente com a professora Marilena Bittar. Como o nosso cronograma, nós vamos ver algumas noções básicas da TAD, Teoria Antropológica Didática, o paradigma de questionamento do mundo, o PEP, né, Percurso de Estudo e Pesquisa, e o PEP, né, FP, de formação de professores ou formação docente. O quarto ponto será justamente a experimentação, e o quinto, condições e restrições que nós tivemos na escola, porque nós atuamos no ensino superior e também na educação básica, e os desafios e problemas por nós enfrentados, né, que também estamos pesquisando, né, e continuamos esse estudo. Pois bem, falar em didática da matemática, né, aí eu já faço um agradecimento, né, também essa figura tão emblemática que foi o professor Guy Brousseau, que infelizmente nos deixou recentemente, e que foi o precursor, né, um dos precursores, né, da didática da matemática. Então, ele, o Gerard Verneau também, que infelizmente nos deixou recentemente, mas nós temos a Michel Artigue, nós temos o Raymond Duval, né, temos outros teóricos também dessa geração, né, que trabalharam bastante, né, deram a sua contribuição, e também, né, a nova geração que aí, né, né, trabalhando em conjunto, a professora Marilena Bittar, a professora Paula, né, aqui no Brasil, na Espanha, na França, no Japão, na Noruega. Então, nós temos vários colaboradores, né, trabalhando com essa teoria. Então, a primeira questão, né, é como era a matemática, né? A primeira fase, né, dividida em 3 fases: matemática como arte, conhecimento do professor e interesse dos alunos. Então, isso basicamente era o que permeava, né, a nossa realidade da sala de aula da matemática, né, e outras áreas do conhecimento. Então, só esse slide aqui daria para a gente passar a tarde inteira conversando sobre ele, porque diz muita coisa, não é, sobre a teoria e muito do que nós temos para fazer ainda dentro da matemática. Então, a segunda fase, não é, da didática da matemática clássica, análise dos processos envolvidos na aprendizagem. Então, o que era que estava por trás disso aí? E a terceira fase, não é, que é justamente a didática fundamental, que é incluir o processo, inclui o fazer e ensinar matemática como objeto de estudo, ou seja, o tão famoso triângulo das situações didáticas. Então, quando a gente observa didática da matemática clássica, não é? Então, nós temos aqui 2 polos, não é? Basicamente, o professor e o aluno, né? O professor ensina, o aluno que aprende, né? Então, a gente poderia aí trazer outras questões dentro dessa realidade. Mas, com a didática fundamental, aí nós vamos ter aqui o polo, né, o triângulo, né, das situações didáticas, né, formulado por Guy Brousseau, que é justamente o saber, professor, aluno. O saber incorporado como elemento que intervém nessa relação, ou seja, ele não vai estar fora, né, dessa relação, mas ele é sim o objeto principal, né, ou objeto, né, dentro dessa realidade. Ou seja, essa foi a contribuição, que de lá para cá, aí tem os fenômenos didáticos, os construtos teóricos, tem muitas coisas que a gente não vai conseguir aqui abordar, e também não é o foco, dessa minha fala, mas a gente não poderia deixar de falar da didática da matemática e não, se referir ao Guy Brousseau. Então, ele foi esse grande
eixo, né, motriz da educação matemática, da didática da matemática, e que traz todo esse arcabouço teórico, metodológico e conjuntamente com outros teóricos, do qual nós vamos falar, que é justamente o Ives Chevalat. Fazendo uma propaganda, não é? A cada 2 anos ou 3 anos, não é? Temos o Congresso Internacional da Teoria Antropológica do Didático, não é? Esse último foi em 2023, não é? Que ocorreu justamente em Barcelona, não é? E daí nessa foto nós temos a Janiele, que está, né, pequenininha a foto, mas está presente a professora Marilona Bittar. Eu também participei, né, desse congresso, e aí temos, né, os pesquisadores ao longo, né, dos países, né, que estão aqui representando justamente essa teoria, apresentando todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido nos países que eu já citei, né? Então, nós temos vários países que trabalham com esta teoria. Então, a cada 2 anos, ou 3, né? A cada 2 anos, ou 3, por conta da pandemia, então atrasou também um pouco esse calendário. Então, esse evento ocorreu, e o outro também, o próximo, né? O 8º, né? Não se sabe ainda as coisas, mas está em processo de formatação também do evento. Então, nós chegamos à nossa questão principal, né? Teoria antropológica do didático, né? Por que antropológico? O que é que tem a ver essa relação, né? O que é que o Chevalat ele vai trabalhar, né? A teoria antropológica do didático situa atividade matemática. Aqui eu deixei esse destaque propositalmente, não é? Porque são as atividades humanas, não é? Não só da matemática, mas da física, da química, os saberes, né? Dentro de um conjunto de atividades humanas e das instituições sociais, que aí a grande questão são as instituições sociais. É um processo de ensino-aprendizagem de conjuntos. A vida é feita de tarefas, não é? Todos nós temos as tarefas a serem realizadas. E o que isso denomina? Que eu tenho as praxeologias, né? O estudo, né? A praxe, né? O saber fazer, que é uma tarefa, abrir uma porta, fechar uma porta, varrer uma casa. Isso é um tipo de tarefa, subir uma escada, né? Isso é um tipo de tarefa. Mas eu tenho, não é, a tarefa, eu posso subir a escada, não é? De que maneira? Qual é a maneira mais rápida, não é, que eu posso trabalhar nessa realidade? Então, não é? Mas eu também vou justificar essa tarefa por meio de o quê? De uma técnica. Ou seja, eu posso subir essa escada de 2 em 2 degraus, eu posso, né, subir de várias maneiras, e aí eu estou justificando. Aí, então, faço, né, estou dentro do bloco saber fazer. Se você chegar para um pedreiro, talvez ele não vai saber lhe explicar o que é o teorema de Pitágoras, mas com certeza ele vai saber fazer uma escada, né? Essa escada vai ter catetos, vai ter hipotenusa, e ele pode, não é, subir, não é, ou não, ele pode deixar essa escada em um ângulo, não é, que seja o melhor possível. Então, ele talvez não tenha esse conhecimento matemático, mas ele vai saber, não é, fazer aquilo ali. Então, denomina-se da praxe, não é? Então, ele vai ter esse saber fazer. O tecnológico aqui, não é propriamente, não é a tecnologia que nós estamos utilizando aqui. O tecnológico é a justificativa da técnica, ou seja, teorema de Pitágoras, né, o que é o teorema, por que eu resolvo ele, de que maneira eu vou fazer e vou resolver. E o último, né, é o bloco teórico. Aí você chega ao logos, né, o logoso. Então você vai ter os 2 blocos, o saber, né, fazer, é esse que é o comum, né? E no bloco tecnológico teórico, então vou estar trabalhando dentro dessa perspectiva, eu vou estar trabalhando com esses 2 sentidos, né, do saber fazer e o bloco tecnológico teórico. Pois, colocado dessa forma, nós temos alguns elementos básicos da TAD. Então, ali nós teríamos as praxeologias matemáticas e didáticas, né? Como é que eu faço essa praxeologia, né? Como é que se organiza no livro didático, né? Como o professor trabalha na sala de aula. Então eu tenho ali ainda um contexto
que é justamente as praxeologias matemáticas, didáticas, níveis de codeterminações. Eu tenho uma série de questões ainda que poderiam ali serem abordadas, não é? Então, alguns elementos básicos da teoria antropológico-didática. Nós temos os objetos, instituições e suas posições. Então, quando eu estou trabalhando com o objeto, né, o objeto que eu citei antes, né, foi justamente o teorema de Pitágoras, é um objeto, né, uma instituição, né, e suas posições. Como é que funciona, né, esse objeto? Né? Na academia é conhecido o teorema de Pitágoras, a academia, a UFMS, no curso de matemática, aborda o teorema de Pitágoras. Então, esse é um objeto para a UFMS. Na Universidade Federal de Pernambuco também tem esse objeto. Né? Ou seja, em várias instituições, não é, nós teremos, né, esse objeto reconhecido. A instituição e suas posições. Então, a instituição aqui é uma escola, um curso, uma classe do 7º ano, uma turma de mestrado, uma turma de doutorado, não é? Uma família grande, não é? A família nuclear, pois eu tenho, não é? A minha família grande, pai, mãe, não é? Irmãos, e dessa família eu posso ter a família o quê? Nuclear. Já é uma outra instituição. O casal, os irmãos, os avós com seus netos, não é? Uma universidade, uma escola primária, secundária, professor, nosfera. Não é? Então, ou seja, tudo isso faz parte, né, justamente de instituições e os locais que nós ocupamos. Não é? Então, essas instituições elas são diversas. Não é? Por exemplo, na UFMS eu estava na posição de aluno, de estudante, né? Então, aqui na minha universidade, na posição de professor. Então, veja que ela não tem, né, uma hierarquia e também não vai ficar né, estática. E pessoas, sujeitos, né? Então, a pessoa é um indivíduo, é quando você nasce, né? Você não escolheu quem era a sua família, qual era a instituição, né? Então, a escola que você ia utilizar, a sua roupa, né? Tudo eram os seus pais que faziam, né, esse contexto. Né? Então, você estava dentro dessas situações. Aí você torna-se sujeito. Então, você começa agora a fazer parte, né, dessas instituições. Você é sujeito da universidade, da escola secundária, né, esse professor, se é escola particular, se é escola pública, se é uma universidade particular, se é uma instituição pública, e, no caso, ele torna-se o quê? Uma pessoa. Então, ao longo dessas sujeições, ele vai se tornar o quê? Uma pessoa. Né? Então, a pessoa, né, que passou por esse processo, né, do sujeito e tornou-se o quê? A pessoa. Então, com as suas famílias, com seus familiares, né, com todas essas questões que englobam, não é? Justamente as pessoas que ali estão. Fernanda, por exemplo, é filha, é irmã, é mãe, é neta, é prima, é sobrinha, é estudante do 2º ano, não é, do ensino médio, jogadora de vôlei. O João também é filho, é irmão, é pai, é neto, é primo, é estudante, não é, do 3º ano, jogador de futebol. Então, veja que tudo isso aqui, ele compõe, não é, essa pessoa, não é? A Fernanda, o João, não é? Ou tantos outros que estão aqui participando conosco. As relações institucionais e pessoais. Então, se, não é, a instituição, né, se o objeto, né, a relação pessoal e com o objeto, não é, e a relação institucional, não é, de sua posição com o objeto. E aí, não é, se eu não conheço esse objeto, não é, se não existe, não é, esse conhecimento da instituição ou dos sujeitos, né, das pessoas, né, que compõem essas instituições, essa relação, não é, o que Chevalá vai denominar que ela é o quê? Vazia. Ela não tem esse conhecimento. À medida que ele, não é, entra nessa instituição, conhece o objeto, ele passa a ter essa relação, não é, que chamamos relação pessoal com o objeto, não é, e a posição que ele ocupa dentro desse contexto. Então, não é, eu posso, né, constituir, né, o objeto,
a instituição e a pessoa e as suas relações que estão interlaçadas dentro desse novo ambiente. Então, são alguns elementos básicos, mas que tem todo esse contexto para a sala de aula, as relações, né, que ocorrem dentro das nossas instituições, né, das quais nós fazemos parte. E aí nós chegamos, né, a essa grande questão que é justamente o paradigma de visita às obras, né? Fundamentos e contextualização, uma mudança de paradigma segundo a TAD. Então, a primeira questão é justamente essa, né, que nós temos aqui embaixo um quadro, não é? Que eu não sei o que é que vai, não é, acontecer nesse quadro, ou seja, é uma tela, não é, em que você vai desenhando, você vai incorporando todo esse arcabouço, né, as suas habilidades, e aí pode sair o quê? Uma torre Eiffel, né, sair um painel dos Jogos Olímpicos, um gol que saiu ainda há pouco, né, do futebol feminino. Então, tudo isso aqui pode, nessa tela, né, que está aqui abaixo, acontecer. Mas o paradigma de visita às obras, ou o monumentalismo, vai ser justamente o currículo como um conjunto de obras ou conteúdos. Não é? Por exemplo, o livro Iracema. Não é? Quantos brasileiros já leram o livro Iracema? Você pode gostar, discordar, mas a história ela está o quê? Fechada. Então, nesse paradigma, você está o quê? Visitando um museu. Não é? Aqui nós temos, não é, a nossa... grito da independência, né? Então, para muitos controversos, mas está aí um quadro muito bonito, né? No Museu do Ipiranga, em que, né, traz todo um simbolismo que o artista colocou na tela. Mas isso eu não consigo o quê? Mexer, alterar essa tela, porque já está pronta. Então, eu estou visitando essa obra, por isso que é o quê? Um monumento. Então, estou atrás dessa questão apenas contemplando, não é? De maneira, estou fazendo esse complemento, mas sem poder o quê? Interferir na obra. Então, esse paradigma pode ser entendido como ensino tradicional ao qual pertencemos, não é? Todos nós fomos, não é, forjados, não é, nesse paradigma. Não é? Trata-se de um paradigma dominante e que se encontra em decadência. Não é? O papel do aluno e o papel do professor. O professor é aquele que ensina e o aluno é aquele que aprende. E aí nós vamos conseguir, não é, entrar, não é, em outros patamares, não é, que vai ser justamente o paradigma do questionamento do mundo. Currículo como conjunto de questões. Então, nós tínhamos obras ou conteúdos, agora eu tenho o quê? Um conjunto de questões. O objetivo principal não é mais estudar uma obra pronta e acabada, e sim uma questão que o papel do aluno e o papel do professor agora serão outros, porque nós vamos ter esse arcabouço dentro dessa perspectiva. Então, o paradigma de visita às obras, não é? É o ensino, a obra que está pronta ali, é o livro didático, é o apostilhamento, não é? Então, você está ali trabalhando. No paradigma de questionar o mundo, não, você não vai receber, né? Hoje a aula é equação do primeiro grau, então você vai definir, você vai fazer exemplo, você vai, né, colocar esse, né, arcabouço na sala de aula, fazer exercício, ver se os não aprenderam, depois fazer uma prova e vai continuar nesse percurso. Já no paradigma do questionamento do mundo, não. Você não vai iniciar, não é, dizendo qual é o conteúdo. Você vai trazer uma questão, vai propor uma questão geratriz que vai desencadear em outras questões. Então, para isso, nós temos também o esquema herbatiano. Então, esse esquema, não é, o John Herbart, ele foi um pedagogo alemão do século XVII, século XVIII, e ele começou a trabalhar com algumas questões, de trazer esses questionamentos. E é incorporado, né, esse esquema, o Chevalat também trouxe, né, também em homenagem para o John Herbart. Tem um livrinho que foi produzido, é pequenininho, pela Fundação Joaquim Nabuco, né, a fundagem aqui de Pernambuco. Eu não conhecia, tomei conhecimento o ano passado, atrás, fiz essa leitura, recomendo também,
não é? Porque nós temos aí grandes questões, né, relacionadas a essa questão aí da pedagogia, né, no caso desse alemão que trouxe tantas contribuições. Então, nós vamos ter um conjunto de estudantes, professores, e partimos de uma questão inicial ou uma questão geratriz, chamado sistema didático S. Ou seja, eu vou ter uma questão, que eu vou mostrar para vocês como foi que nós partimos da nossa pesquisa, uma questão viva, não apenas uma desculpa para visitar alguns trabalhos pré-estabelecidos. Então, vou montar essa questão. Quem vai provocar isso é o professor, não é? Na medida que traz essa questão para os seus estudantes. Dentro de quê? Não é? Que aí eu vou ter novas respostas, vou ter objetos para se aprender, né? E pesquisar, né? Outras questões derivadas e esses dados que eu vou colher. Então, que dados são esses? São confiáveis? Eu posso, né, ter como referência de que maneira? Então, eu vou constituir o quê? Todo o meio, né? Ou o milieu. E finalizando com uma resposta à minha questão inicial. Então, o esquema Herbatiano é para você conseguir realmente ter essa, né, essa roupagem que você vai trazer, né, essa lupa com o professor, né, com o estudante, o professor, uma questão geratriz, dentro de tudo isso aqui, que vai compor esse arcabouço, essa lupa daquilo que você vai estar fazendo na sala de aula para obter o quê? Uma resposta final a quê? A sua questão geratriz. Então, a questão geratriz, ela vai ser o quê? Essa questão viva, não é, que vai estar desencadeando, não é, paulatinamente ao percurso da sua pesquisa. Então, nós temos, não é, aqui um percurso de estudo e pesquisa. Como é que funciona, não é, o PEP? Como é que eu vou partir para isso aí? Não é? Eu vou começar com uma questão geratriz. Nessa questão geratriz, não é, o professor ele vai trazer no seu arcabouço, não é, todo, não é, esse link tendo os seus objetivos daquilo que ele quer o quê? Pesquisar com seus alunos. Essa questão é uma questão aberta e que vai desencadear em outras tantas questões, não é, na sala de aula, não é, ou dependendo do grupo que você está o quê? Propondo. Então, levantamento de outras questões, ou seja, questões derivadas que aparecem que parecem ajudar a abordar a questão Q0, né? E daqui a pouco eu vou mostrar o exemplo que eu vou trazer. Então, pesquisa de dados e respostas na mídia disponível. Que mídia é essa? Pode ser impressa, pode ser através de laboratórios, não é, confiáveis. Então, tudo isso já inicia esse trabalho na sala de aula, né? Ou em uma parte aberta. Obtenção de respostas parciais, não é? Então, ou seja, você faz uma questão, não é? E outras questões também você vai estar procurando essas respostas, não é? Que você vem colocando. Então, você vai desconstruir e reconstruir desenvolvimento das respostas, né, para integrá-las no meio, né, ou milieu. Né? Então, esse meio, né, lembra lá, respostas, questões, então, os dados que você está trabalhando. Então, tudo isso você vai trazer dentro desse contexto. Ou seja, você ainda visita as obras, né, mas, assim, você não exime de ir lá buscar essas informações também. E aí, você, elaboração de uma resposta própria, né? No final de todo o processo, você vai estar com essa resposta, né? Coração, validação, apresentação da resposta final. Então, a resposta é essa. De que maneira, né? Ela é a que você buscou durante esse processo, não é? Então, nós vamos ter essas questões pendentes e novas questões, né? Iniciais, porque o grupo, dependendo do conhecimento das questões que você colocou, poderão surgir outras questões nesse processo, é o chamado questões derivadas, e as respostas externas àquilo que estava posto. Ok? Então, assim, de modo, né, rápido, né, abrangente, tinha, lógico, outras situações, né, outros conceitos que eu não terei condições de trabalhar com vocês aqui,
Mas qual foram as aplicações das propostas? Por que aplicações das propostas? Quais foram os participantes, não é, do estudo? Não é? Estudantes de licenciatura, não é, da turma de matemática do sexto período e sétimo período. Mas por que duas turmas? Não é? Nós pegamos, não é, eu sou professor de estágio, então nós começamos no sexto período com uma turma, com 18 alunos, e para o estágio, o sétimo período, nós tivemos 10 alunos. Então, era a mesma turma que esses 10 participaram da proposta inicial e depois, né, no segundo momento do estudo, eles foram, né, aplicar, né, o PEP construído na sala de aula na educação básica, numa escola do ensino médio, né, da educação básica. Então, o que é que vai acontecer? Essa questão geratriz, aqui eu estou mostrando como foi que iniciou esse processo, não é? A primeira foi como saber se as vacinas produzidas no Brasil, que foi o primeiro objeto do PEP, não é? FP, atendem, não é, a população brasileira conforme o Programa Nacional de Imunização, o PNI, preconizado pelo SUS. Então, essa foi a minha primeira pergunta, não é? A pergunta geratriz para os discentes, né, da licenciatura em matemática. Aí eu trabalhei com eles, tem um objetivo, você vai descrever, né, vocês verão daqui a pouquinho quais foram esses passos, esse passo a passo. E para a segunda parte da pesquisa foi justamente o PEP, né, que aí é quando os licenciandos vão para a escola para aplicar o quê? O PEP, não é? Eu poderia ter replicado a mesma pergunta? Poderia, mas talvez não conseguiria fazer, né, com que os alunos, né, desenvolvessem como eles desenvolveram. Então, tem algumas questões. Mas a pergunta foi, como saber se a distribuição de água potável fornecida pela Companhia, né, Pernambucana de Água é suficiente para atender anualmente os domicílios de Caruaru? Então, veja que são duas perguntas que, para responder, eu terei que trazer algo a mais. Então, como é que nós fazemos isso, não é? Para uma turma que nunca trabalhou ou que nunca nem ouviu falar sobre, não é, a teoria antropológica didático e também sobre um PEP, não é, um PEP-FP. Então, você tem vários, não é, mecanismos de você introduzir. Não é? Nesse caso, nós pegamos um vídeo, não é, falando sobre a produção de vacinas, não é, por laboratórios, não é, brasileiros, Butantan e a Fiocruz, né, que estava no auge, e aí colocamos para a turma, pegamos textos, né, para que eles pudessem também poderem se ambientarem. Disso aí nós dividimos a sala em dois grupos, não é, que aí vai ser justamente a dialética de perguntas e respostas, não é, porque vai ter a pergunta, mas ele também vai buscar a resposta para essas perguntas derivadas, né? E quais foram as mídias, né? Internet, livros didáticos, artigos científicos, jornais e tantos outros que foram incorporados. Algumas questões não foram incorporadas, porque dependeria de outras áreas do conhecimento, da biologia, da química, não é? Da economia, tinha outras coisas que podem ser incorporadas a esse trabalho, não é? E os meios, que é os conhecimentos sobre o que? Aqui, nesse caso, a segunda pergunta foi sobre o que? A água. Né? Então, a companhia entrega como é que faz esse tratamento, quais são os reservatórios, qual é a população de Caruaru, a cidade, não é, da qual a pesquisa foi feita, né? E como fazer o tratamento dos dados. Né? Então, você pode usar o Excel, né, softwares, né? Então, você tem uma série de questões que você pode trabalhar nesse meio, com a mídia que você vai produzindo essa questão. Mas para isso, né, eu vou também, enquanto docente, eu vou estar trabalhando aqui com o mapa de questões e respostas do pesquisador / professor a priori. Então, como foi que eu faço isso? Porque o percurso, ele é um percurso, não é, que eu vou, né, não sei inicialmente, não é, quais serão as perguntas que serão suscitadas e respondidas pelo meu grupo, mas eu, enquanto pesquisador, eu preciso ter o meu mapa, né? Aqui eu utilizei uma ferramenta chamada Padlet, né? E aí eu comecei a colocar, né? Aí foi a primeira, né? O mapa das vacinas no Brasil, o que é uma vacina,
né, o que é o insumo. Então, quais são os possíveis caminhos, né, que a pesquisa poderia, né, desenvolver, né? Então, caminhos, né, que os alunos, né, no caso aqui da licenciatura, poderiam trabalhar a esse respeito. Aí, esse é meu mapa, né, que a turma não tem conhecimento disso aqui, isso é uma questão que fica para você e vai se trabalhando, né, dentro do percurso, né? Então, você vai estar ali acompanhando. Já na segunda parte, né, foi justamente a parte que fizeram o PEP e os licenciandos, aí eles começaram a trabalhar o quê? Sobre a temática da água, qual o metro cúbico da água, quais são os reservatórios, não é? Então, entrou questões aqui relacionadas à sustentabilidade, poderia ter uma série de perguntas, não é assim, como é que se diz? Vai ter 5 perguntas, vai ter 10 perguntas. Isso vai depender muito do cronograma de aula, né? Então, nós temos um problema sério de água, né, em que a cidade sofre com isso. Então, foi uma temática que nós achamos que poderia, né, ser susceptível aos alunos se interessarem e pesquisarem na sala de aula. Esse mapa aqui já foi, né, constituído através dos discentes, né, dos licenciandos, para levar para os discentes da educação básica. Então, veja que nós trabalhamos com essas duas possibilidades. E aí, nós tivemos, né, aqui algumas imagens, né? Essa primeira nós trabalhamos, mesmo da universidade, não é? Com cartolina, post-it, porque não é? Tem a questão do tempo, perder as perguntas, fazer todo esse arcabouço. Então, a dialética individual, né, começa-se trabalhando de forma, né, individual, depois você monta os grupos, né, como eu falei, montamos 2 grupos, não é? Cada um com 9 integrantes, e cada grupo, né, se dividiu em subgrupos que foram pesquisar sobre as vacinas, sobre o insumo, não é? Como é que chega, qual é a linha de produção. Mais à frente, aqui na segunda figura, nós já tivemos justamente os alunos que estavam, né, trabalhando com o Padlet, né? Então, nós começamos também a transferir isso para o meio eletrônico, porque eles ficaram também trabalhando, trazendo alguns dados, né? Então, é a questão de a aula não termina, né, simplesmente naquele momento, então pode continuar. Essa segunda parte aqui já foi justamente, essa terceira figura aqui, é o grupo, né, que restou da primeira parte, que foi, né, os mentores do PEP sobre a água, né, sobre a temática água. E aqui foi o primeiro dia na escola da educação básica, que eu também fiz questão de estar presente, né, participando com os discentes, porque era tudo muito novo ali, como é que seria com os estudantes, né, que estavam nesse contexto. Então, temos aqui mais algumas figuras, né, os discentes que estavam, né, na sala de aula trabalhando com a turma da educação básica. Então, esse primeiro dia eu estava presente e aí eles ficaram desenvolvendo o trabalho. Então, novamente, né, o trabalho escrito, recolher isso aqui, não foi feito na parte eletrônica porque tinha a questão da conexão, não saber, então foi meio que manual mesmo para a gente conseguir trabalhar dentro dessas questões. E aí, nós temos algumas questões que é o módulo, M0, então o PEP-FP vai se ter 5 módulos, então tem o M0, tornar explícitas as razões de ser do PEP-FP. Então, que razões são essas? Eita, eu queria que ele aparecesse aqui, eu não sei por que ele fez isso. Mas aqui é o seguinte, nós tivemos os encontros, para dizer, o que era a temática, o vídeo sobre a água, como é feito o tratamento da água, de que forma ele está abordando, trabalhando toda essa questão na sala de aula. Então, nós tivemos 13 encontros, dos quais 5 foram na universidade para a gente fazer esse planejamento e o restante foram desenvolvidos justamente na escola com os estudantes. Então, nós fizemos essa parte de aplicação, depois voltar para a escola, para a universidade, para a gente poder trabalhar com essa questão. Na análise do M1, o módulo M0, é você projetar. O M1 é viver o PEP. Então, viver o PEP vai ser justamente na escola. Então, nós
constituímos 3 grupos, né, na escola. Por que 3 grupos? Nós fizemos 3 eixos, né? Pensamos, né? Lembra lá daquele mapa que nós fizemos a priori? Então, nós tivemos aquele mapa a priori e estava, né, encarregado de trazer essa temática aqui para ter o eixo 1, produção média e distribuição de água na cidade, o eixo 2, consumo de água pela população, né? E eixo 3, custo médio do metro cúbico, né? Para eles chegarem a construir a modelagem matemática, que o objeto, nesse caso aqui, foi função afim. Então, nós tivemos, né, os grupos distribuídos, a dialética individual começaram a trabalhar, né, trazer perguntas, não é? E também incentivar o quê? As suas respostas. Então, quando eles fizeram todo esse contexto, nós passamos, não é, a trabalhar com os grupos. Então, seleciona-se as perguntas, direciona, porque vai ter perguntas que serão muito similares, né? Então, a gente começa a agregar nesses 3 eixos, né, essas questões. Tiveram perguntas, como eu falei aqui, que era, por exemplo, não trabalhamos, né, o consumo da água, como é feito o tratamento da água, produtos químicos na água, então poderia ser a biologia, poderia ser a química, trabalhar com a mesma temática. A dialética, não é, a mídia meio, né, então nós trabalhamos, não é, que eles trouxessem, não é, essas informações e também validassem. Nesse caso, foi bem mais específico, porque nós trabalhamos com o tema, a água e a companhia que distribui a água, né? Então, já tinha muitos dados, não é, da própria companhia. E a dialética de questões e respostas que eles estavam abordando, né? E a função afim, que era o que nós queríamos que eles fizessem essa questão. Por exemplo, aqui, questões parciais e resposta do PEP, gestão da água pela Compesa em Pernambuco. Então, eles trouxeram, né, uma fonte que foi até o TCE de Pernambuco, falando sobre a questão hídrica das cidades, né, recomendando. Então, trouxeram assim também várias questões, resultados, né, de quantos metros cúbicos de água. Eles tiveram que pesquisar quanto, né, um adulto consome de água por dia, qual é a população da cidade, qual é os mananciais que abastecem a cidade. Então, foi todo um levantamento que eles fizeram. Teve uma pergunta muito interessante, que foi o seguinte, não é? Uma aluna chegou e fez, mas eu pago a água e não chega na minha casa, né? Por que isso, né? Veja, é uma pergunta que entra outras áreas do conhecimento, né? A questão do direito à água, cidadania, né? Outras discussões que também pode fazer. Então, por isso que ele é amplo, né? O PEP não é só para matemática, mas eu posso trabalhar com outras áreas do conhecimento também. E aí, foi justamente eu trouxe aqui a modelagem da questão geratriz, que foi quando, né, eles foram o quê? Calcular o custo do metro cúbico da água, né, trouxeram qual é o preço, o porquê faz isso, tem tarifa social, não tem, né, o habitante, né, quantos metros cúbicos de água, e chegar à grande pergunta se era suficiente ou não. E aí você vê que tem o suficiente, o joinha, o troféu joinha, que eles pegaram e construíram todo esse arcabouço aqui que eles trouxeram nessa modelagem. Então, partimos, né? A pergunta era, mas é aula de matemática ou é aula de história, é aula de outra coisa? Como assim? A gente vai trabalhar com uma pergunta, né? Então, isso também surge, principalmente no ensino, não é, na educação básica, porque não é o convencional que acontece na sala de aula. Então, a análise do M2, né, do módulo 2, vai ser a primeira restrição institucional apontada pelos discentes aos pesquisadores, no caso dos licenciados, estava relaciona a maneira como as aulas são ministradas para eles. Não é? Só, não faço isso, não vou para um laboratório, não tenho isso, o professor vem, define, não é? Não favorece a exploração de tema como esse nas aulas, porque é uma temática que eu posso trabalhar, não é, em outras disciplinas, não é? Muitos conteúdos ao longo do ano letivo, não é? Então nós sabemos que essa é uma grande questão, e uma outra, não é, restrição é em relação ao uso de tecnologia em sala de aula, que pode ser desde a ausência de tablets, notebooks ou celulares, ou por parte de alguns discentes até a necessidade de uma conexão Wi-Fi nas escolas. Então a gente vê que na universidade aconteceu isso também, mas na educação básica e assim tantas escolas nós vamos também chegar a essa mesma questão. E o módulo M3, que é justamente o desenho de um PEP,
não é? Aqui nós temos, não é, os alunos constituindo, não é, fazendo, né, o PEP, né, fazendo esse desenho, e nós temos aí uma das reuniões, a professora Marilena Bittar, né, então ela estava também presente nessas discussões, né, participou, conheceu os alunos, acompanhou toda essa sequência, mesmo à distância, mas ela estava vendo toda essa aplicação com os discentes que foram, né, para a escola e aqueles que estavam na sala de aula. Como a nossa cidade ela recebe alunos de outros locais, então o que é que vai acontecer? O grupo era constituído por esses discentes, mas para aplicar na escola só tinha 4 alunos que puderam estar presentes, né, porque residem na cidade. Os demais, né, estavam em outra localidade e não tinham como participar, uma vez que era diurno, né, a aplicação dessa atividade. Mas eles estavam sempre trazendo e reportando todas essas temáticas para a sala de aula. E o M4, que é justamente gerenciar e experimentar a experimentação do PEP, não é? É esse dispositivo didático que pode ser aberto, semiaberto ou fechado, né? Então, esse fechado aqui, né? O aberto seria o que? A tese, né? Então, a tese, então, ela é aberto, semiaberto, né? Porque aí você vai conseguir, de certa forma, conseguir avançar nesse contexto. E o fechado, ele tem esse característico, mas também não é que você vai fazer aquilo ali, os alunos não têm essa liberdade para trabalhar com essas questões. Os docentes terão autonomia para promover as ferramentas, ou seja, não é? Isso aí a gente coloca as ferramentas necessárias ao questionário monumentalismo dos saberes, paradigma de visita às obras, e atuarem agora no paradigma de questionamento do mundo. Por exemplo, a razão de ser do saber escolar, função afim. Né? O que é uma função, para que serve, né? Quais são os gráficos, como é que eu posso constituir isso aí, né? Para que eles consigam trabalhar dentro dessa perspectiva. Assim, as obras assumirão um papel consultivo auxiliador para encontrar a resposta dos questionamentos iniciais propostos. Né? Então, meu questionamento foi o quê? No caso dos licenciados, como, né, a água, né, é suficiente ou não para abastecer a cidade da qual eles residem. Então, viram que é. E aí a gente já parte para o final, a gente já está encerrando aqui, mas é justamente algumas questões que eu acho muito interessante, não é? Que a gente traz sobre essas questões. Primeiro, não é? Aqui nós temos os níveis de codeterminação, humanidade, civilização, sociedade, escolas, não é? A pedagogia, não é? O sistema didático, não é? O professor, não é? A questão, os alunos, não é? E disciplinas, setores e os seus domínios. Né? Então, porque também existem muitas questões relacionadas a isso. Então, as restrições e condições que incidem sobre a vida de um PEP ou um PEP-FP nas instituições de formação de professores e na formação que continuada, não é? Porque existem essas condições, não é? Que é, primeiro, a participação dos professores das escolas, disponibilidade de tempo, né? Não tem tempo, é muita coisa para a gente fazer, realmente tem uma demanda maior, pouca flexibilidade das emendas curriculares, aí eu faço, né, essa questão relacionada às licenciaturas, que é a formação inicial, né? Se eu não trabalho de uma outra maneira, né, só conteúdo, eu vou ter problemas com esse docente que vai para a sala de aula e vai se deparar com algumas questões, né, relacionada à maneira de trabalhar diferente, né? E do currículo da educação básica, que aí tem a BNCC, então, né, questionada, né, com várias questões, mas eu vejo algumas questões, né, que eu olho para ela, né, o projeto de vida, itinerários formativos, eletivas, que você pode trabalhar algumas questões. E, por último, né, aqui nós temos a atividade de estudo e pesquisa, que não é o PEP, mas eu estou também colocando uma atividade de estudo e pesquisa. Essas atividades são elaboradas com o objetivo principal de responder a uma questão central, ou seja, eu tenho o passo a passo de como fazer todo o PEP, né, fazer o PEP-FP, e eu também tenho outras situações que eu posso interrelaçar com essa questão aqui, que é o projeto de vida, itinerários formativos e eletivas. Então, isso aqui eu estou, não é, assim, trabalhando, e outras pessoas também
com essa finalidade, mas eu vejo que tem uma outra maneira que a gente pode trabalhar dentro desse contexto para que a gente consiga, né, mudar um pouquinho essa realidade do ensino e da aprendizagem na nossa sala de aula, e que também esse nosso, né, professor que está lá trabalhando manhã, tarde e noite, ele possa olhar para uma questão dessa e diga, eu posso fazer, né, mas de que maneira? Porque eu vou ter que parar, eu vou ter que planejar para trazer todas essas questões para a sala de aula de uma maneira diferente daquilo que eu estou acostumado, não é? Que eu, de certa forma, não sei até que ponto vai acontecer questões ou situações novas para mim na sala de aula que eu não tenha, não é, o domínio, né, do conteúdo ou outras questões mais que não seja dentro dessa possibilidade. E aí, eu já faço também uma divulgação, né, que é da Oficina Brenan, quem estiver aqui, ou quem vier a Pernambuco, né, que possa visitar, né, um local muito agradável. Tivemos lá recentemente, e eu achei essa frase, para mim, muito bacana, que retrata um pouco daquilo que a gente vem pesquisando, né, e a relação aos saberes, né, de certa forma, é isso. Então, retrata uma porta, né, do ceramista Francisco Brenan, né. O que foi isso é o que há de ser. E o que se fez isso se tornará a fazer. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Então, é uma frase, né, que está no livro, né, de Salomão, né, o livro da sabedoria do Salomão, e eu só tenho a agradecer a vocês esse primeiro momento. Não pude acompanhar os comentários, né, então, aqui que estava participando, mas, né, espero ter colocado algumas situações, ou pelo menos provocado, e nesse momento também que nós vamos passar para a segunda etapa, poder, né, dialogar e ouvir também um pouco vocês. Né? Então, meu muito obrigado, e estou aberto às perguntas, às colocações que serão feitas, né, a esse respeito da palestra, ou outras coisas mais para a gente poder trabalhar. Então, muito obrigado, Fernanda, pelo convite, professora Marilena Bittar, e demais professores do programa, não é, que vocês fazem e fazem também. Muito obrigada. Agora, pessoal, nós vamos passar para outra sala, a do Google Meet. Eu coloquei o link aqui no chat. Professor, agora nós vamos conversar um pouco lá na outra sala. Eu coloquei o link aqui no chat privado. E aí a gente se encontra lá, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, até mais.